A gênese dos direitos humanos, da escravidão à liberdade. Muito bem, pessoal. Vamos mergulhar no lado obscuro da história da humanidade. Não é bonito, mas é importante. Estamos falando de direitos humanos. Eu sei o que vocês estão pensando. Isso não é só um termo chique para "não seja um idiota". Bem, sim e não. É um pouco mais complicado do que isso. Mas também é basicamente isso. Vamos começar do início. E por início, quero dizer a parte realmente horrível do nosso passado, a escravidão. Sim, vamos falar sobre isso. Apertem os cintos. Durante séculos, as pessoas achavam que era perfeitamente normal possuir outras pessoas. Dá para acreditar? É como achar que é normal possuir uma torradeira inteligente que sente dor. É simplesmente errado em tantos níveis. Mas então, algumas pessoas com mais de 2 neurônios para esfregar pensaram: "Ei, talvez possuir pessoas não seja legal". E assim começou o movimento abolicionista. Foi como a epifania mais óbvia do mundo, mas demorou muito para pegar. É como perceber que talvez, apenas talvez, comer cápsulas de detergente não seja uma boa ideia. Às vezes, a humanidade precisa de 1 minuto. A luta contra a escravidão foi longa e difícil, mas lançou as bases para o que hoje chamamos de direitos humanos. Foi a primeira vez que as pessoas disseram coletivamente: "Quer saber? Todos merecem ser tratados como um ser humano". Conceito revolucionário, eu sei. É triste que tenhamos precisado de um movimento para descobrir isso, mas antes tarde do que nunca, certo? Seção 5. Poder econômico e justiça social. Um equilíbrio delicado. Agora vamos mergulhar nas águas turvas do poder econômico e seu impacto nos direitos humanos. É como misturar óleo e água, exceto que o óleo é dinheiro e a água é decência humana básica. Alerta de spoiler: nem sempre se misturam bem. Veja, em nosso paraíso capitalista, o dinheiro fala. E às vezes, diz coisas bem desagradáveis. O poder econômico pode ser usado para atropelar os direitos humanos mais rápido do que você pode dizer ganância corporativa. É como um jogo de banco imobiliário. Exceto que, em vez de casas de plástico, estamos lidando com a vida de pessoas reais. E acredite em mim, é muito menos divertido quando você não pode simplesmente virar o tabuleiro quando começa a perder. Mas nem tudo é desgraça e tristeza. O poder econômico também pode ser uma força para o bem. É como um super-herói que às vezes se esquece de que deveria estar salvando pessoas. Quando usado com responsabilidade, o poder econômico pode financiar programas sociais, melhorar as condições de vida e promover a igualdade. É só que, bem, usado com responsabilidade é frequentemente a exceção e não a regra. É como dar um giz de cera a uma criança e esperar que ela não desenhe nas paredes. Às vezes funciona, mas, com frequência, você acaba com uma bagunça. A chave é encontrar um equilíbrio entre crescimento econômico e justiça social. É como tentar coçar a cabeça e esfregar a barriga ao mesmo tempo. Difícil, mas não impossível. Precisamos de sistemas que garantam que o poder econômico não passe por cima dos direitos humanos. Coisas como leis trabalhistas justas, regulamentações ambientais e redes de segurança social. Porque, vamos encarar, o capitalismo desenfreado é tão bom para os direitos humanos quanto uma raposa é para um galinheiro. Seção 6. Interculturalismo. Construindo pontes em um mundo globalizado. Muito bem, pessoal. Vamos falar sobre interculturalismo. É como o primo mais legal e interativo do multiculturalismo. Em vez de apenas ter culturas diferentes coexistindo lado a lado como estranhos em uma festa, o interculturalismo é sobre fazer com que essas culturas se misturem, conversem e talvez até compartilhem um prato de nachos. Em nosso mundo cada vez mais globalizado, entender e respeitar diferentes culturas não é apenas algo bom de se ter, é obrigatório. É como aprender a usar pauzinhos quando você se muda para a China. Claro, você pode insistir em usar um garfo, mas vai parecer um pouco idiota. Interculturalismo
é mais do que apenas tolerar diferenças. Trata-se de se envolver ativamente com elas, aprender com elas e talvez até incorporá-las à sua própria visão de mundo. Mas aqui está a questão. O interculturalismo nem sempre é fácil. É como tentar fazer seu gato ser amigo do seu cachorro. Às vezes funciona lindamente, e às vezes você acaba com pelos voando por toda parte. As diferenças culturais podem levar a mal-entendidos, conflitos e, em casos extremos, violações dos direitos humanos. É como um jogo de telefone sem fio cultural, onde Olá pode de alguma forma se transformar em sua mãe era um hamster e seu pai cheirava a sabugueiro. É aí que entram os direitos humanos. Eles são como o tradutor universal do mundo social. Não importa de que cultura você seja, os direitos humanos fornecem uma linguagem comum de dignidade e respeito. Eles são a base que permite que o interculturalismo floresça. Porque, vamos encarar, é difícil ter uma troca cultural significativa quando um grupo pensa que é normal oprimir o outro. É como tentar ter um jogo amigável de xadrez quando um jogador insiste em usar um lança-chamas em vez de mover peças. Seção 7. Movimentos sociais. Catalisadores para a mudança. Vamos falar sobre movimentos sociais, certo? Eles são como o despertador mais persistente do mundo, lembrando constantemente a sociedade de que é hora de acordar e sentir o cheiro da injustiça. E cara, eles sabem como fazer barulho. Ao longo da história, os movimentos sociais têm sido a força motriz por trás de muitos dos direitos humanos, que hoje consideramos garantidos. É como se eles fossem a tia legal do progresso, sempre pressionando por mudanças enquanto o resto da sociedade se contenta em sentar e não fazer nada. Do movimento pelos direitos civis às sufragistas, esses grupos têm lutado bravamente em nome da igualdade. Mas aqui está a questão. Movimentos sociais não são apenas sobre marchar nas ruas e agitar cartazes inteligentes, embora isso certamente faça parte. Eles são sobre mudar corações e mentes, uma pessoa de cada vez. É como tentar virar um navio gigante. Leva tempo, esforço e muitas pessoas empurrando na mesma direção. E às vezes, parece que você está tentando mover uma montanha com uma colher de chá. Mas você continua, porque as montanhas não se movem sozinhas. Agora, você pode estar pensando: John, tudo isso parece ótimo, mas esses movimentos realmente fazem a diferença? Bem, meu amigo cético, deixe-me dizer-lhe. Eles absolutamente fazem. Lembra quando as mulheres não podiam votar? Ou quando a segregação era legal? Sim, os movimentos sociais mudaram isso. Eles são como os vendedores porta a porta mais persistentes do mundo. Exceto que, em vez de vender aspiradores de pó, eles estão vendendo a ideia radical de que talvez, apenas talvez, todas as pessoas mereçam ser tratadas com dignidade e respeito. Seção 8. O estado atual dos direitos humanos, desafios e triunfos. Muito bem, pessoal. Vamos dar uma olhada em onde estamos agora com os direitos humanos. É como verificar a previsão do tempo, exceto que em vez de ensolarado com possibilidade de chuva, é mais como parcialmente nublado com uma grande chance de burocracia e uma baixa de progresso real. Pelo lado positivo, fizemos alguns avanços significativos. Mais países do que nunca assinaram tratados internacionais de direitos humanos. É como o clube do livro mais deprimente do mundo, onde todos concordam em ler o livro, mas nem todos realmente o fazem. Mas ei, pelo menos eles estão fingindo que se importam, certo? Isso é alguma coisa. Mas não vamos abrir o champanhe ainda. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Para cada passo à frente, parece que damos 2 passos para trás. É como uma dança realmente frustrante, exceto que em vez de pisar nos pés do seu parceiro, você está pisando na dignidade humana básica. Ainda estamos lidando com questões como tráfico humano, discriminação e governos que tratam os direitos humanos como uma sugestão e não como uma exigência. E então há toda a questão da aplicação. Ter direitos humanos no papel é ótimo e tudo, mas não significa muito se ninguém os está realmente aplicando.
É como ter uma placa de não jogue lixo em um parque cheio de lixo. A intenção está lá, mas há acompanhamento? Nem tanto. Precisamos de mecanismos internacionais mais fortes para responsabilizar os infratores. Porque agora é um pouco como tentar pegar um porco engraxado, escorregadio, bagunçado, e na maioria das vezes o porco escapa. Seção 9. Olhando para o futuro dos direitos humanos. Então, para onde vamos a partir daqui? Bem, se eu tivesse uma bola de cristal, provavelmente a estaria usando para prever os números da loteria em vez do futuro dos direitos humanos. Mas como não tenho, vamos nos envolver em algumas especulações antiquadas, certo? O futuro dos direitos humanos dependerá muito de como lidaremos com os desafios que enfrentamos agora. A mudança climática, por exemplo, não se trata apenas de ursos polares e calotas polares derretendo. Também é uma questão de direitos humanos, porque quando o nível do mar sobe e os desastres naturais aumentam, adivinhe quem sofre mais? Isso mesmo, as populações mais vulneráveis. É como se a mãe natureza estivesse jogando um jogo distorcido de bater na toupeira, e os pobres e marginalizados são sempre as toupeiras. A tecnologia é outro coringa. Por um lado, pode ser uma ferramenta poderosa para promover e proteger os direitos humanos. A mídia social deu voz ao sem voz e expôs abusos de direitos humanos que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidos. É como ter milhões de detetives amadores em todo o mundo, armados com smartphones em vez de lupas. Mas, por outro lado, a tecnologia também pode ser usada para violar direitos em uma escala sem precedentes. Vigilância em massa, alguém? É como se o Big Brother tivesse um upgrade e agora ele tem uma conta no Facebook. Mas aqui está a questão. O futuro dos direitos humanos não é um caminho predeterminado. Não está escrito nas estrelas ou codificado em nosso DNA. Depende de nós, cada um de nós. É sobre as escolhas que fazemos, os valores que defendemos e as ações que tomamos. É sobre falar quando vemos injustiça, mesmo quando é desconfortável. É sobre responsabilizar nossos líderes e exigir mais. Porque no final das contas, os direitos humanos não são apenas um ideal elevado ou um conceito jurídico. Eles são sobre como nos tratamos como seres humanos. Então, como vai ser, pessoal? Vamos sentar e assistir enquanto o mundo vai para o inferno em uma cesta? Ou vamos arregaçar as mangas e lutar por um futuro onde os direitos de todos sejam respeitados? A escolha é nossa. E, pessoalmente, acho que temos uma dívida com nós mesmos e com as gerações futuras, para escolher com sabedoria. Porque se não o fizermos, bem, digamos que eu não quero ter que fazer outro segmento sobre como estragamos os direitos humanos. Novamente. Então vamos trabalhar, certo?